Um em cada 4 diabéticos tem uma doença chamada retinopatia diabética. E o diabético, a gente sabe que tem que ter um cuidado muito grande com a saúde de forma geral e com a visão. Porque, doutor André, não só a retinopatia diabética, né? Mas o diabético aí, ele está suscetível a contrair outras doenças na visão, como glaucoma, como catarata. É isso mesmo? É isso mesmo, Natália. Obrigado pelo convite para estar participando mais uma vez aqui do seu programa. O diabético ele tem um risco de perder a visão pela diabetes. O risco de cegueira na diabetes é muito alto. De fato, nos Estados Unidos e na Europa, para você ter uma ideia, Natália, entre 20 e 64 anos de idade é a principal causa de cegueira. A retinopatia diabética. A retinopatia diabética. O que é a retinopatia diabética? É uma doença dos vasos da retina que acomete os pacientes diabéticos. Quais são os pacientes diabéticos que têm maior chance de ter retinopatia diabética? A gente sabe que são principalmente aqueles que têm diabetes há mais tempo e uma diabetes mal controlada. Então, quanto mais o tempo de diabetes está presente e quanto pior o controle dessa diabetes ao longo desse tempo, maior é a chance da pessoa ter retinopatia diabética. Tem duas formas de retinopatia diabética, aquela que a gente chama de insulina dependente, que tem um início súbito, né? E aquela outra que tem um início mais insidioso, um início mais lento e o paciente demora um pouco a perceber. Essa, infelizmente, é a mais frequente, é a chamada não insulina dependente também. Nos casos em que a diabetes é insulina dependente, a gente sabe, quer dizer, aqueles que o paciente descobre de repente que é diabética, muitas vezes ainda na infância ou até na adolescência, que o risco dele ter retinopatia diabética só começa a aparecer a partir do 5º ano da doença, da diabetes. Enquanto naquele que é insulina dependente, que tem aquela diabetes que vai aumentando a glicemia aos pouquinhos e o paciente não vai sentindo, vai tendo muito sintoma, às vezes a gente descobre no consultório, no exame de fundo de olho, que o paciente possivelmente é portador de diabetes e aí a gente pede um exame, uma glicemia, para confirmar o diagnóstico de diabetes, que o exame de fundo de olho pode ser o primeiro a detectar sinais que a diabetes pode estar presente naquele paciente em particular. E além desse exame, quais são os outros? Bom, aí se o paciente já tem essa retinopatia diabética detectada pelo exame de fundo de olho, a gente vai pedir uma série de outros exames, que podem incluir a angiografia fluorescênica, que é um exame que você injeta um contraste na veia e faz umas fotografias do fundo de olho, pode fazer também uma retinografia colorida e uma tomografia de coerência óptica. São exames muito frequentemente solicitados para pacientes diabéticos portadores de retinopatia diabética. E aí esses pacientes podem necessitar de tratamentos para evitar perder a visão ou até mesmo para recuperar a visão, caso essa visão já tenha sido perdida em sua totalidade ou em parte. Reversível. Se a pessoa controlar o diabetes, a gente pode falar em cura, porque em diabetes a gente não fala de cura, né? Então, sempre controle? Isso, diabetes, o melhor é sempre prevenir, é um velho ditado, né, que continua sempre mais válido do que nunca. Prevenir é melhor do que remediar. Aqui também. Então, o paciente tem que procurar controlar direitinho a diabetes com o médico, com o clínico dele. Quando ele chega para a gente, o grau de reversão varia muito com o grau de comprometimento dos olhos que a doença causou. Então, se a doença está muito avançada, pode ou não haver alguma reversão. Essa reversão vai depender de quanto que a diabetes já comprometeu, porque a diabetes ela pode levar a retinopatia diabética, que leva a uma série de complicações, entre elas hemorragias intraoculares, descolamentos de retina, glaucoma neovascular, catarata, problemas na córnea. Então, tem uma série de complicações que a diabetes pode causar. E essas complicações vão tornando o quadro daquele paciente em particular cada vez mais grave, se não forem tratadas no momento correto. E cada vez mais irreversível. E você tem um aumento no custo do tratamento do paciente, um aumento no sofrimento do tratamento do paciente e também uma maior dificuldade em reverter o quadro quando está nos estágios mais avançados.
Felizmente, a medicina progrediu muito e hoje existem casos que no passado eram considerados intratáveis, que a gente já consegue ter algum grau de sucesso no tratamento, já consegue reverter em alguma medida essa perda. É claro que o ideal, na situação ideal, o paciente nunca deveria nem ter tido essa perda de visão, se ele tivesse lá atrás controlado bem a diabetes e outros problemas que comumente afetam o paciente diabético, como a hipertensão arterial, problemas renais. Esses problemas vão se somando e todos eles são muito ruins para os olhos, principalmente quando eles vêm associados um ao outro, o que não é incomum. O tratamento. Como é o tratamento? É tratamento cirúrgico? Então, de novo, aqui depende do grau de comprometimento. Você pode ter alguns sinais de retinopatia diabética muito leve e você só acompanhar isso, essa evolução da doença. Ou ela pode estar num estágio que já requer algum tratamento, que pode ser feito com aplicação de laser ou com aplicação de medicamentos intraocular. E a gente tem várias drogas que a gente pode injetar no olho para tentar reverter, por exemplo, edema de mácula. Quando o paciente tem descolamento de retina, aí ou membranas epirretinianas, o tratamento tende a ser mais cirúrgico, principalmente quando esse descolamento de retina já atinge ou está próximo de atingir o centro da visão. Interessante, doutor, também, é importante a gente deixar o alerta, porque muitas pessoas se acomodam e descobrem a doença, por ser silenciosa, já descobrem no estágio muito avançado, né? Já descobrem quando essa taxa de glicose está acima de 300, chegando a 400, inclusive pessoas que morrem de coma, entram em coma, em coma, como é que se fala? Um coma glicêmico, hiperglicêmico. Ou hipoglicêmico também, quando a medicação não é administrada de uma maneira apropriada. Morrem sem saber que tinham diabetes. E o pior é que acontece isso mesmo, que a pessoa às vezes tem diabetes e nem sabe que tem diabetes, porque não faz os exames de prevenção que deveria fazer. Então a diabetes é sim uma importante causa de cegueira, mas ela é uma causa de cegueira que a gente pode prevenir. Prevenir através do bom controle da glicose, e aquelas pessoas que nunca fizeram precisam fazer, porque senão você só vai descobrir quando a doença já tiver estragado várias, que é uma doença muito sistêmica, viu, Natália? Ela afeta não só os olhos, mas os rins, o coração, o cérebro, os membros inferiores. Ela afeta o organismo de uma maneira global, né? Então você tem que controlar, não adianta, eu falo muito para os pacientes diabéticos, você tratar só os olhos, você tem que tratar o paciente como um todo, porque a diabetes é uma doença muito sistêmica e um aparelho frequentemente, um sistema frequentemente interage com o outro e no caso aí de uma maneira negativa. Então a gente tem que ter o paciente com controle da pressão, do colesterol, nem pensar em fumar, o paciente diabético é um agravante para diabetes, o fumante, né? Ele tem ainda um fator muito potencializado, e controlar, se o paciente for hipertenso, a hipertensão arterial também, quer dizer, todos esses fatores, essas morbidades vão se somando e tornando o quadro mais complexo. E a tecnologia tem ajudado vocês nessa questão do tratamento? Lasers modernos? Sem dúvida, a tecnologia tem sido muito útil, tem nos ajudado a reverter casos que antes eram intratáveis, né? E é sempre algo que tem avançado muito a recuperação da visão desses pacientes que têm já as formas avançadas da retinopatia diabética. Mas o ideal, como sempre, é prevenir, é o paciente nunca precisar de nenhum tipo de tratamento, e isso é possível. Como? Controlando bem a diabetes. Para controlar bem a diabetes, tem que primeiro ir no endocrinologista, tem que fazer exames frequentemente, idealmente tem que medir a glicemia todos os dias. É uma coisa simples, né? Uma picadinha simples, faz em casa. Isso. E tem que ser acompanhado por um médico especialista em diabetes, que é o endocrinologista, e todo ano, uma vez ao ano, pelo menos, tem que vir ao médico oftalmologista para fazer o exame de fundo de olho e a partir daí, caso o médico oftalmologista julgue
necessário, fazer exames complementares à consulta médica oftalmológica que está inserido no exame de fundo de olho. Doutor André Jucá Machado, muito obrigado, então, por esses esclarecimentos e por esse alerta, né? Lembrando, como o doutor André Jucá falou, descobriu que tem diabetes, não pode deixar de consultar o oftalmologista. E hoje eu fiz a consulta por você. Doutor, até a próxima. Muito obrigado, Natália, e obrigado a todos.